Eu nunca imaginei que aos 60 anos pisaria em um lugar que mudaria completamente a forma como eu enxergava meu casamento, minha própria história e até a mulher que eu pensava ser. Aquela porta simples, em uma rua silenciosa, escondia uma verdade que eu jamais estaria preparada para enfrentar, mas que o destino fez questão de escancarar diante dos meus olhos cansados de confiar. Durante décadas, eu acreditei que certas dores pertenciam apenas ao passado, que fantasmas antigos não voltavam quando o cabelo já está branco e o coração aprende a suportar silêncios longos. Eu estava errada. Algumas feridas apenas dormem, esperando o momento certo para acordar com força suficiente para derrubar tudo o que você construiu com paciência e renúncia. Naquele dia, eu não fui até aquela casa por desconfiança. Fui por intuição. Um aperto no peito que não me deixava respirar direito, uma sensação incômoda de que algo estava sendo escondido de mim havia muito mais tempo do que eu conseguia admitir. Cada passo que dei naquela calçada parecia um aviso, mas eu segui mesmo assim. Quando vi o carro dele estacionado onde jamais deveria estar, meu corpo congelou. Minha mente tentou negar, criar desculpas, inventar versões mais suaves da realidade. Mas o coração reconhece a verdade antes da razão. Eu sabia que, ao atravessar aquele portão, nada mais seria como antes. O que encontrei ali não foi apenas uma traição. Foi a confirmação de que algumas escolhas são feitas à nossa revelia, e que a maior injustiça não é ser enganada, mas perceber que passamos anos silenciando a nós mesmas para manter uma história que só existia para um dos lados. Eu me chamo Helena, e aos 60 anos eu acreditava que já tinha vivido tudo o que a vida poderia me impor. Criei filhos, atravessei dificuldades financeiras, suportei perdas silenciosas e aprendi a engolir mágoas para manter uma família de pé. Sempre acreditei que o casamento era feito de concessões, e que amar também significava fechar os olhos para certas ausências, certos atrasos e certas desculpas repetidas demais. Meu marido, Augusto, sempre foi um homem de poucas palavras e muitos hábitos previsíveis. Durante anos, eu me convenci de que aquela rotina rígida era sinal de estabilidade, não de segredos. Ele saía, voltava nos mesmos horários, dizia os mesmos argumentos e evitava conversas profundas como quem foge de uma tempestade. Eu aceitava, porque achava que, na nossa idade, paz valia mais do que perguntas. Mas algo começou a mudar dentro de mim. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começaram a pesar. O celular sempre virado para baixo, os compromissos fora de hora, os finais de semana inventados. Eu sentia que estava sendo colocada à margem da própria vida, como se fosse um móvel antigo que ninguém mais repara, mas que ainda ocupa espaço. Essa história não é apenas sobre traição. É sobre o momento em que uma mulher percebe que foi enganada não só por quem estava ao seu lado, mas também pelas mentiras que contou a si mesma para sobreviver. É sobre dor, humilhação, silêncio e, principalmente, sobre a decisão de não aceitar mais ser invisível. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa, porque aqui você faz parte de uma comunidade que entende que recomeçar não tem idade. Aproveita também para comentar de qual cidade você está assistindo agora. Eu leio cada comentário e isso me dá forças para continuar contando a minha história. Eu comecei a perceber que algo estava errado numa manhã comum, daquelas que não prometem nada além de café morno e silêncio. Augusto se levantou mais cedo do que o habitual, tomou banho sem me dar bom dia e saiu dizendo que precisava resolver uma pendência antiga. A palavra antiga ficou ecoando na minha cabeça como um sino quebrado, porque ele nunca falava assim, nunca explicava nada, nunca se justificava. Apenas saía, como se eu fosse parte da mobília da casa. Passei o dia inteiro tentando ignorar aquela sensação, me ocupando com tarefas pequenas, dobrando roupas que já estavam dobradas, limpando uma casa que não precisava de limpeza. Mas o incômodo crescia por dentro, um aperto no peito misturado com vergonha por desconfiar de um homem com quem dividi 40 anos da minha vida. Eu me perguntava quando tinha começado a me sentir uma estranha dentro do próprio casamento. Augusto sempre teve uma ex-esposa, Marta, um nome que quase nunca era pronunciado dentro de casa. Eles haviam se separado muito antes de eu entrar na vida dele, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Ele dizia que o passado estava enterrado, que não havia qualquer tipo de contato. Eu nunca questionei, porque achava que mulheres maduras não precisavam disputar fantasmas antigos. Mas naquela semana, algo mudou. Ele começou a se arrumar mais para sair, escolher camisas que não usava há anos, passar perfume em excesso, como se quisesse apagar algum cheiro antigo. Eu observava tudo em silêncio, porque aprendi cedo que mulheres da minha geração foram ensinadas a suportar, não a confrontar. Na sexta-feira, ele disse que dormiria fora, alegando um problema na casa de um amigo. A naturalidade com que falou aquilo me feriu mais do que se tivesse gritado. Eu sorri por educação, desejei boa noite e esperei ouvir a porta se fechar. Quando fiquei sozinha, sentei na cama e chorei sem barulho, com medo até das paredes ouvirem minha dor.
Foi nessa noite que algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva, nem ódio. Foi cansaço. Um cansaço profundo de ser a última a saber, a última a ser escolhida, a última a ser considerada. Pela primeira vez em décadas, pensei em mim não como esposa, mas como mulher. No sábado pela manhã, acordei decidida a fazer algo que nunca tinha feito antes. Não por vingança, mas por verdade. Peguei meu carro e segui o caminho que eu desconfiava ser o dele. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas mãos, no pescoço, nos olhos. Cada rua parecia um julgamento, cada semáforo uma chance de desistir. Quando virei a esquina da casa de Marta, minhas pernas tremeram. O carro de Augusto estava estacionado na frente, perfeitamente alinhado, como se pertencesse àquele lugar. Fiquei alguns minutos parada, observando aquela cena simples e devastadora. Era ali que ele dizia não ir, era ali que estava o segredo que eu fingia não enxergar. Desci do carro com dificuldade, sentindo o peso de cada passo. Não sabia o que faria ao bater naquela porta, não tinha um discurso ensaiado, não tinha coragem acumulada. Só tinha anos de silêncio empilhados dentro de mim, prestes a desabar. A porta se abriu antes mesmo que eu batesse. Marta apareceu com um sorriso que morreu no rosto ao me ver. Ela me reconheceu na mesma hora, e aquele reconhecimento foi mais cruel do que qualquer palavra. Atrás dela, Augusto surgiu, pálido, sem reação, como alguém flagrado roubando a própria consciência. Não houve gritos naquele momento. Houve um silêncio pesado, espesso, quase físico. Eu senti o chão sumir, mas me mantive em pé por orgulho, por dignidade, por mim. Olhei para ele esperando uma explicação que nunca veio. Ele abaixou a cabeça, como um menino pego em mentira pequena, esquecendo que havia destruído uma vida inteira. Marta tentou falar algo, mas eu levantei a mão e pedi silêncio. Não queria ouvir justificativas, não queria versões, não queria competir por atenção. Eu só precisava olhar aquela cena de frente para entender que não era loucura minha, não era insegurança, não era exagero. Era traição. Saí daquela casa sem correr, sem chorar, sem olhar para trás. Dentro do carro, minhas mãos tremiam tanto que precisei esperar alguns minutos antes de ligar o motor. Eu não sabia para onde ir, só sabia que não podia voltar para a mesma mulher que saiu de casa naquela manhã. Durante o trajeto de volta, memórias começaram a surgir como facas. Pequenos desprezos, ausências emocionais, promessas adiadas. Tudo fez sentido de uma vez só, como um quebra-cabeça cruel montado tarde demais. Eu percebi que vinha sendo deixada para trás aos poucos, em doses quase imperceptíveis. Quando cheguei em casa, sentei na sala e observei cada canto daquele lugar que eu chamava de lar. As fotos, os móveis, os objetos acumulados ao longo dos anos. Tudo parecia testemunhar uma história que não era mais minha. Pela primeira vez, pensei que talvez aquela casa fosse apenas um cenário de uma vida que eu precisava abandonar. Augusto voltou no fim da tarde. Tentou falar, tentou explicar, tentou se justificar. Eu ouvi tudo em silêncio, porque já não precisava mais entender nada. O que doía não era a traição em si, mas a constatação de que eu tinha sido desrespeitada por muito tempo sem perceber. Eu disse poucas palavras. Disse que precisava de espaço, disse que precisava pensar, disse que precisava de mim. Ele pareceu confuso, talvez porque nunca me viu escolher a mim mesma antes. Talvez porque sempre acreditou que eu ficaria, não importa o que fizesse. Naquela noite, dormi sozinha, mas estranhamente em paz. A dor ainda estava ali, pulsando, mas havia algo novo crescendo por baixo dela. Uma força silenciosa, um desejo de não terminar meus dias sendo enganada, diminuída, apagada. Enquanto fechava os olhos, eu sabia que aquela descoberta era apenas o começo. No próximo capítulo, eu vou contar o que aconteceu quando decidi confrontar não só Augusto, mas também minha própria história, minhas escolhas e o medo de recomeçar aos 60 anos. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, com a sensação de que meu corpo havia dormido, mas minha mente não. Fiquei deitada por alguns minutos, encarando o teto, tentando reconhecer a mulher que eu tinha me tornado depois do que vi. Aos 60 anos, eu me senti estranhamente jovem e velha ao mesmo tempo. Jovem por descobrir que ainda podia sentir revolta e coragem. Velha por perceber quantas vezes engoli situações parecidas ao longo da vida. Preparei café apenas para mim, algo que quase nunca fazia. Sempre pensei primeiro nele, no gosto dele, no horário dele, no humor dele. Enquanto a água fervia, percebi o quanto aquele gesto simples carregava um significado profundo. Pela primeira vez em décadas, eu estava começando o dia sem pedir permissão emocional a ninguém. Augusto ainda dormia no quarto de hóspedes. O silêncio da casa não era confortável, mas também não era opressor. Era um silêncio de decisão, de pausa necessária antes de uma mudança grande. Eu sabia que conversaríamos, mas não naquele momento. Eu precisava organizar meus pensamentos antes que ele tentasse organizar minhas culpas por mim.
Passei a manhã revisitando memórias que sempre evitei. Lembrei do começo do nosso casamento, das promessas simples, das conversas longas na mesa da cozinha, das risadas fáceis. Lembrei também de quando essas conversas diminuíram, quando os silêncios aumentaram e quando eu comecei a me adaptar a ser menos ouvida para manter a paz. O mais doloroso não era descobrir que ele tinha ido à casa da ex-esposa. O mais doloroso era entender que eu tinha sido treinada, ao longo dos anos, a aceitar migalhas de atenção como se fossem refeições completas. Eu me perguntei quantas vezes senti algo errado e escolhi ignorar para não parecer exagerada, ciumenta ou ingrata. No início da tarde, Augusto veio até a sala. Sentou na poltrona oposta à minha, mantendo uma distância quase respeitosa, como se isso pudesse apagar o que havia acontecido. Ele começou a falar, explicando que tudo era confuso, que não sabia como as coisas tinham chegado àquele ponto, que não queria me machucar. Eu ouvi em silêncio, porque já conhecia esse tipo de discurso. Ele falava mais para aliviar a própria consciência do que para me oferecer verdade. Quando ele terminou, eu respirei fundo e falei algo que nunca tinha dito antes. Disse que não queria explicações, queria responsabilidade. Disse que não estava ali para disputar passado, nem para competir com ninguém. Eu estava ali para decidir se ainda fazia sentido permanecer em uma relação onde eu precisava me encolher para caber. Ele tentou se aproximar, mas eu pedi espaço. Não como punição, mas como necessidade. Disse que precisava de alguns dias sozinha para pensar, para sentir, para entender quem eu era sem o peso constante de agradar. Pela primeira vez, ele pareceu assustado de verdade, talvez porque percebeu que o risco não era uma briga, mas a minha partida. Arrumei uma pequena mala naquela mesma tarde. Não levei muita coisa, apenas o essencial. Roupas confortáveis, documentos, um livro antigo que sempre me acompanhou em momentos difíceis. Enquanto fechava o zíper, senti um nó na garganta, não por tristeza, mas por perceber que aquela mala representava um rompimento simbólico com a mulher que aceitava tudo calada. Fui para a casa de uma amiga antiga, Helena, alguém que conhecia minha história desde antes do casamento. Quando ela abriu a porta e me viu ali, com os olhos cansados e a postura firme, não fez perguntas. Apenas me abraçou, daquele jeito que só mulheres que já viveram muito sabem fazer. Foi naquele abraço que eu me permiti chorar pela primeira vez. Os dias seguintes foram de silêncio e reflexão. Caminhei pela vizinhança, sentei em bancos de praça, observei pessoas que não me conheciam e que não esperavam nada de mim. Aquela anonimidade foi libertadora. Eu não precisava ser esposa exemplar, nem mulher compreensiva. Eu podia apenas existir. Recebi mensagens de Augusto, algumas longas, outras curtas, algumas cheias de promessas, outras carregadas de culpa. Não respondi imediatamente. Pela primeira vez, eu não me senti responsável por acalmar o desespero dele. Eu estava ocupada demais tentando ouvir a mim mesma, algo que não fazia há muito tempo. Foi nesse período que comecei a perceber minha própria força. Não uma força explosiva, mas uma resistência silenciosa construída ao longo de anos de sobrevivência emocional. Eu tinha criado filhos, mantido uma casa, enfrentado perdas, superado dificuldades financeiras. Porque, então, achava que não conseguiria atravessar aquela. Uma tarde, sentei com Helena na varanda e contei tudo, do início ao fim. Falei da visita à casa de Marta, do olhar de Augusto, do silêncio pesado. Enquanto falava, percebi que a vergonha que eu carregava não era minha. Eu não tinha feito nada de errado. Eu tinha confiado, amado, permanecido. A culpa não me pertencia. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi que não voltaria para casa enquanto não tivesse clareza sobre o que eu queria para o resto da minha vida. Não se tratava apenas de perdoar ou não perdoar. Tratava-se de respeito, de dignidade, de não aceitar menos do que eu merecia. No fundo, eu sabia que aquela história ainda estava longe de acabar. Havia conversas difíceis pela frente, escolhas dolorosas, consequências inevitáveis. Mas também havia algo novo surgindo, uma possibilidade de recomeço que eu jamais imaginei aos 60 anos. Enquanto me deitava naquela noite, senti medo, mas senti esperança também. E foi com essa mistura estranha de sentimentos que adormeci, sabendo que no próximo capítulo eu teria que enfrentar não só Augusto novamente, mas a reação da família, dos amigos e de todos que sempre acreditaram que eu nunca teria coragem de ir embora. Voltei para casa depois de 5 dias, não porque tivesse mudado de ideia, mas porque precisava encarar o que havia deixado para trás. Não dá para construir futuro evitando o passado, e eu sabia que aquele confronto era inevitável. Entrei pela porta com a sensação de estar visitando a casa de outra pessoa, como se cada móvel guardasse versões antigas de mim que já não me representavam mais. Augusto estava na cozinha quando cheguei. O rosto cansado, a barba por fazer, o olhar de quem passou noites mal dormidas. Por um segundo, senti pena. Logo em seguida, lembrei de mim sentada dentro do carro,
observando aquela cena que nunca deveria ter visto. A pena deu lugar à lucidez. Compaixão não é sinônimo de submissão, e eu finalmente estava aprendendo essa diferença. Sentamos à mesa, a mesma mesa onde anos antes havíamos celebrado aniversários, conquistas e promessas. O clima era pesado, mas necessário. Ele começou dizendo que tinha pensado muito, que reconhecia seus erros, que estava disposto a fazer o que fosse preciso para consertar tudo. Eu ouvi com atenção, mas sem a urgência de responder que sempre tive. Quando chegou minha vez de falar, fui direta. Disse que o problema não era apenas aquela visita escondida, mas o histórico de pequenas ausências, de escolhas feitas sem me considerar, de decisões que sempre me colocavam em segundo plano. Falei com calma, mas com firmeza. Não era um desabafo emocional, era um inventário de décadas. Ele tentou interromper algumas vezes, mas eu não permiti. Disse que durante muitos anos engoli palavras para evitar conflitos e que agora precisava colocar tudo para fora, não como ataque, mas como verdade. A verdade que eu devia a mim mesma. Pela primeira vez, senti que minha voz não tremia ao falar. Augusto confessou que nunca tinha percebido o quanto eu me sentia invisível. Aquela frase doeu mais do que qualquer traição. Não perceber também é uma forma de abandono. Eu disse isso a ele, olhando nos olhos, sem gritar, sem chorar. Apenas afirmando. Nos dias seguintes, a notícia começou a se espalhar pela família. Telefonemas, mensagens, visitas inesperadas. Alguns queriam entender, outros queriam aconselhar, muitos queriam convencer. Ouvi frases como: casamento é assim mesmo, vocês já viveram tanta coisa juntos, na sua idade é melhor relevar. Cada uma dessas frases soava como uma tentativa de me empurrar de volta para um lugar onde eu já não cabia. Minha irmã foi a primeira a me apoiar sem ressalvas. Disse que sempre me achou forte demais para aceitar tão pouco. Aquilo me emocionou profundamente. Às vezes, precisamos que alguém enxergue em nós a coragem que ainda estamos tentando reconhecer. Também enfrentei julgamentos velados. Pessoas que fingiam neutralidade, mas deixavam claro que eu estava exagerando. Que aquilo não era motivo para virar a vida de cabeça para baixo. Eu escutava e pensava como é fácil opinar quando não se vive o silêncio de um casamento solitário. Em uma dessas noites, sentei sozinha na sala e observei fotos antigas. Vi uma mulher sorridente, mas cansada. Uma mulher que sempre esteve presente para todos, menos para si mesma. Foi ali que entendi que minha decisão não era apenas sobre Augusto, mas sobre resgatar essa mulher das fotografias. Decidi propor algo diferente. Não uma separação imediata, mas um afastamento real. Terapia individual para ambos, limites claros, tempo. Disse que se houvesse qualquer chance de continuarmos juntos, ela teria que nascer de uma relação nova, não da continuação de uma que já tinha me ferido demais. Ele aceitou, mais por medo de me perder do que por real compreensão naquele momento. Eu sabia disso, mas também sabia que mudanças verdadeiras começam, muitas vezes, pelo medo. O importante era que, dessa vez, eu não abriria mão de mim no processo. Passei a sair mais, a reencontrar amigas antigas, a ocupar espaços que antes eu evitava por achar que não combinavam comigo. Descobri que combinavam sim. Eu combinava com a minha própria liberdade. Cada pequeno passo fora da rotina antiga era uma vitória silenciosa. Ainda havia noites difíceis, momentos de dúvida, saudade do que foi bom. Não romantizo a dor. Mas, diferente de antes, agora eu atravessava esses momentos sem me anular. Eu sentia, refletia e seguia. O mais surpreendente foi perceber como minha postura começou a mudar a dinâmica ao redor. Pessoas passaram a me ouvir com mais atenção, a respeitar minhas decisões. Não porque elas tivessem mudado, mas porque eu mudei a forma como me colocava no mundo. Eu sabia que o próximo capítulo seria ainda mais desafiador. Havia decisões finais a serem tomadas, verdades que ainda viriam à tona e consequências que ninguém poderia evitar. Mas, pela primeira vez em muitos anos, eu não tinha medo do que vinha pela frente. Porque agora, independentemente do desfecho, eu já tinha feito a escolha mais importante de todas. A escolha de não me abandonar novamente. Os dias seguintes ao afastamento trouxeram uma espécie de silêncio novo, diferente daquele silêncio pesado que eu conhecia tão bem dentro do casamento. Esse era um silêncio de reconstrução, de espaço aberto para que pensamentos finalmente respirassem. Acordar sozinha já não doía como antes. Pelo contrário, havia uma sensação estranha de autonomia, como se cada manhã fosse uma folha em branco que não precisava mais da aprovação de ninguém para existir. Comecei a terapia sem grandes expectativas, confesso. Passei a vida inteira resolvendo tudo sozinha e falar com uma estranha sobre sentimentos parecia, no mínimo, desconfortável. Mas logo na primeira sessão percebi que havia camadas em mim que nunca tinham sido tocadas, nem mesmo por mim. Histórias antigas, renúncias silenciosas, escolhas feitas por conveniência e não por desejo começaram a ganhar forma em palavras.
Enquanto isso, Augusto tentava se reaproximar do jeito que sabia. Mensagens longas, promessas, lembranças de momentos felizes. Eu lia tudo com atenção, mas respondia pouco. Não era frieza, era cautela. Eu precisava entender se aquela mudança vinha de arrependimento genuíno ou apenas do medo de ficar sozinho depois de tantos anos apoiado na minha presença constante. Em uma das sessões, a terapeuta me fez uma pergunta simples que mudou muita coisa. Ela quis saber quando foi a última vez que eu tinha tomado uma decisão importante pensando exclusivamente em mim. Fiquei em silêncio por um tempo que pareceu constrangedor. Não consegui responder. Aquilo doeu mais do que qualquer discussão conjugal. Passei a observar minhas próprias reações com mais atenção. Percebi o quanto eu pedia desculpas por existir, o quanto suavizava opiniões para não desagradar, o quanto me moldava para caber nas expectativas alheias. Reconhecer isso foi desconfortável, mas libertador. Era como enxergar um padrão antigo que finalmente podia ser quebrado. A família continuava dividida. Alguns se aproximaram mais, curiosos com minha nova postura. Outros se afastaram, talvez incomodados por eu não corresponder mais ao papel previsível de esposa compreensiva. Aprendi a lidar com isso sem ressentimento. Nem todos suportam quando alguém decide mudar o roteiro. Em um domingo à tarde, aceitei encontrar Augusto para uma conversa mais profunda. Escolhi um café neutro, longe de memórias afetivas. Ele chegou pontual, visivelmente nervoso. Falou sobre as sessões dele, sobre como começou a perceber comportamentos que nunca tinha questionado. Eu ouvi com atenção, mas também com um filtro que antes não existia. Quando chegou minha vez de falar, expliquei que não buscava culpados, mas coerência. Disse que precisava de atitudes consistentes, não de discursos emocionados. Que qualquer possibilidade de retomada dependeria de mudanças reais, sustentadas pelo tempo, e não pelo desespero do momento. Ele concordou, talvez pela primeira vez sem tentar negociar meus limites. Saí daquele encontro com uma sensação inesperada de paz. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque eu tinha sido honesta comigo mesma. Percebi que não precisava decidir nada imediatamente. O controle da narrativa finalmente estava nas minhas mãos, e isso fazia toda a diferença. Voltei a investir em mim de formas simples, mas significativas. Caminhadas longas pela manhã, livros que eu sempre quis ler e nunca tive tempo, cursos online que despertavam curiosidade antiga. Cada pequena escolha era uma afirmação silenciosa de que eu ainda tinha muito a viver, aprender e sentir. Também enfrentei momentos de culpa. Décadas de condicionamento não desaparecem de uma hora para outra. Às vezes me pegava pensando se não estava sendo egoísta demais. Nessas horas, lembrava de quantas vezes me anulei para manter uma aparência de estabilidade que só existia para os outros. Uma noite, ao me olhar no espelho, notei algo diferente no meu olhar. Não era felicidade plena, nem alívio completo. Era dignidade. A sensação de estar alinhada com aquilo que eu sentia de verdade. Aquilo me emocionou de um jeito que não consigo explicar facilmente. Augusto continuava presente, mas respeitando o espaço que eu havia imposto. Isso, por si só, já era uma mudança significativa. Ainda assim, eu sabia que o caminho à frente exigiria escolhas difíceis, independentemente de ficarmos juntos ou não. Algumas feridas não desaparecem, apenas cicatrizam. O mais importante é que eu já não tinha medo dessas escolhas. O medo de ficar sozinha tinha perdido força diante do medo maior de voltar a me perder de mim mesma. E essa inversão de valores era o maior sinal de transformação que eu poderia ter. Eu sentia que algo ainda precisava acontecer, algo que colocaria à prova tudo o que eu estava construindo internamente. Uma revelação, uma decisão definitiva, um ponto de não retorno. O próximo passo não seria confortável, mas seria necessário. E foi exatamente quando eu comecei a me sentir mais forte que a vida resolveu me testar mais uma vez, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. O teste veio numa manhã comum, dessas que começam sem presságio algum. O telefone tocou cedo, antes mesmo do café, e eu soube no instante em que vi o nome na tela que nada de simples sairia daquela ligação. Era Lúcia, a ex-esposa de Augusto. A mesma mulher cuja sombra pairou sobre nosso casamento por anos, mesmo quando eu fingia não perceber. Atendi com o coração acelerado, tentando manter a voz firme. Lúcia falou de forma objetiva, quase fria, como quem já ensaiou aquele discurso várias vezes. Disse que precisava conversar comigo pessoalmente, que havia coisas que eu merecia saber e que Augusto jamais teria coragem de contar. Aquela frase ecoou dentro de mim como um aviso antigo finalmente se concretizando. Passei o dia inteiro inquieta. Cada tarefa doméstica parecia mecânica, cada minuto demorava mais do que o normal. Uma parte de mim queria desmarcar o encontro, fingir que nada daquilo existia. A outra parte, mais forte agora, sabia que fugir seria trair tudo o que eu vinha construindo em mim mesma. Nos encontramos em um lugar discreto, longe de olhares curiosos.
Lucy estava diferente do que eu lembrava. Menos vaidade, mais cansaço. Havia algo nos olhos dela que não era provocação, mas desgaste. Isso, de alguma forma, me deixou ainda mais apreensiva. Ela começou falando do passado, de como o relacionamento deles nunca tinha sido realmente encerrado emocionalmente. Não no sentido romântico constante, mas numa dependência silenciosa, feita de favores, e encontros justificados por filhos, problemas financeiros, lembranças mal resolvidas. Eu escutava em silêncio, sentindo cada palavra pesar como uma confirmação do que eu sempre suspeitei. Então veio a revelação que mudou tudo. Lúcia contou que, durante anos, Augusto usou meu nome como justificativa para mentir tanto para mim quanto para ela. Para mim, dizia que precisava ajudá-la por obrigação moral. Para ela, dizia que nosso casamento era apenas aparência, conveniência, rotina sem afeto. Ouvir isso foi como sentir o chão ceder lentamente sob meus pés. Não chorei. Não naquele momento. Senti uma clareza fria, quase cirúrgica. Percebi que não se tratava apenas de traição física ou emocional, mas de manipulação. Eu havia sido colocada em uma narrativa que nunca foi verdadeira, moldada para servir aos interesses de alguém que se beneficiava da minha lealdade silenciosa. Lúcia também assumiu sua parcela de responsabilidade. Disse que demorou para perceber o quanto estava sendo usada, e que a culpa a corroía. Não pediu perdão, mas ofereceu algo mais valioso naquele instante. A verdade completa, sem adornos, sem tentativas de suavizar o impacto. Saí daquele encontro diferente de como entrei. Não havia raiva explosiva, nem desejo de confronto imediato. Havia uma decisão se formando com uma nitidez assustadora. Tudo o que eu vinha trabalhando internamente agora encontrava uma prova concreta de que eu não estava exagerando, não estava imaginando coisas, não estava sendo injusta. Quando Augusto me ligou naquela noite, eu atendi. A conversa foi curta. Perguntei diretamente se ele havia usado minha imagem para sustentar mentiras durante anos. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente do que qualquer confissão verbal. Aquela pausa selou algo dentro de mim. Disse que precisava de distância definitiva. Não como punição, mas como consequência. Expliquei que confiança não se reconstrói quando a base inteira foi uma encenação. Ele tentou argumentar, justificar, minimizar. Pela primeira vez, nada disso me abalou. Desliguei o telefone com as mãos firmes. Caminhei pela casa observando cada canto, cada objeto que carregava memórias compartilhadas. Não senti vontade de apagar o passado, mas entendi que ele não podia mais definir meu futuro. Aquela casa já não era um lar emocionalmente seguro, e eu precisava reconhecer isso sem romantizar a dor. Naquela noite, chorei. Não de desespero, mas de luto. Luto pela mulher que eu fui, pela confiança que depositei, pelo tempo que não volta. Permitir esse choro foi um gesto de respeito comigo mesma. Era o encerramento simbólico de um ciclo longo demais. Nos dias seguintes, comecei a organizar questões práticas. Documentos, finanças, decisões que antes eu adiava por medo de conflito. Cada passo era acompanhado de um misto de tristeza e alívio. Eu estava cansada, mas determinada. Pela primeira vez, não havia retorno planejado, nem portas entreabertas. Percebi também uma mudança na forma como as pessoas ao meu redor reagiam. Alguns se surpreendiam com minha firmeza. Outros tentavam me convencer a reconsiderar, usando o argumento do tempo de casamento, da idade, da conveniência. Ouvi tudo com educação, mas sem permitir que isso me desviasse. Havia uma nova voz dentro de mim, mais segura, menos disposta a negociar a própria dignidade. Essa voz não gritava, não se impunha com agressividade. Ela simplesmente sabia o que não aceitava mais. E isso era suficiente. Eu ainda não sabia exatamente como seria minha vida dali em diante. Havia incertezas, medos práticos, noites silenciosas demais. Mas também havia algo precioso crescendo. Uma confiança que não dependia mais de ninguém além de mim mesma. E quando achei que o pior já tinha passado, percebi que aquela decisão despertaria reações inesperadas, especialmente dentro da minha própria família. Algumas alianças seriam rompidas, outras reveladas. O próximo capítulo da minha história não seria apenas sobre deixar alguém para trás, mas sobre enfrentar quem nunca acreditou que eu seria capaz de ir embora. Quando decidi ir embora de vez, achei que a parte mais difícil já tinha ficado para trás. Eu estava enganada. O rompimento com Augusto foi apenas o primeiro abalo de uma estrutura muito maior, construída ao longo de décadas com base em aparências, conveniências e silêncios familiares. A verdadeira batalha começou quando minha decisão deixou de ser apenas minha e passou a incomodar quem sempre se beneficiou da minha passividade. Minha filha mais velha, Renata, foi a primeira a reagir. Ela sempre teve uma visão prática da vida, quase fria, e acreditava que sentimentos deveriam ser engolidos em nome da estabilidade.
Quando contei que não voltaria atrás, que a separação era definitiva, ela suspirou fundo e disse que eu estava exagerando, que homens erram mesmo, que eu deveria pensar na minha idade e no que as pessoas iriam dizer. Aquelas palavras me atingiram mais do que qualquer mentira de Augusto. Não era apenas falta de apoio, era uma tentativa clara de me empurrar de volta para um lugar que já não me cabia. Expliquei, com calma, tudo o que tinha descoberto, as mentiras, as manipulações, o uso do meu nome como escudo. Renato ouviu, mas não parecia escutar. No fim, disse apenas que não queria se envolver. Meu filho mais novo, Daniel, foi diferente. Ele ficou em silêncio por longos segundos, depois perguntou se eu estava bem de verdade. Não se ofereceu para resolver nada, não prometeu tomar partido, mas me olhou como alguém olha para uma pessoa inteira, não como uma mãe que deve se sacrificar eternamente. Aquela postura simples me deu mais força do que discursos inflamados. A reação da família de Augusto veio logo depois, carregada de julgamento disfarçado de preocupação. Irmãs, cunhadas, até sobrinhos apareceram com conselhos não solicitados. Diziam que eu estava sendo dura demais, que ele estava arrependido, que uma mulher da minha idade deveria valorizar o que construiu. Em nenhum momento perguntaram o que eu perdi nesse processo. Passei por dias de profundo cansaço emocional. Havia momentos em que a solidão parecia gritar dentro de mim, principalmente à noite, quando a casa ficava silenciosa demais. Mas toda vez que a dúvida surgia, eu lembrava da sensação de clareza que sentia ao ouvir a verdade completa. Aquela memória funcionava como âncora. Decidi procurar ajuda profissional. Não porque estivesse fraca, mas porque queria atravessar aquele momento com lucidez. A terapia me ajudou a entender quantas vezes eu havia confundido resistência com amor, e silêncio com maturidade. Aprendi que suportar tudo não me tornava forte, apenas invisível. Com o tempo, comecei a reorganizar minha rotina. Coisas simples ganharam outro significado. Caminhar pela manhã, preparar minha própria comida sem pressa, escolher programas que me agradavam sem pedir permissão. Cada pequeno gesto era um exercício de autonomia que eu não percebia o quanto havia perdido. Augusto tentou contato algumas vezes. Mensagens longas, cheias de justificativas e promessas tardias. Li todas, mas não respondi. Não por vingança, mas porque já não havia diálogo possível onde a verdade só apareceu quando tudo desmoronou. Aprendi que nem todo pedido de desculpa merece uma nova chance. O mais difícil foi aceitar que algumas pessoas prefeririam me ver infeliz a me ver livre. Isso doeu, mas também revelou muito. Passei a selecionar com mais cuidado quem teria acesso à minha vida emocional. Não por isolamento, mas por respeito a mim mesma. Um dia, olhando meu reflexo no espelho, percebi algo que não via há anos. Eu estava diferente. Não mais jovem, não mais bonita nos padrões antigos, mas inteira. Havia firmeza no meu olhar e uma tranquilidade nova no meu rosto. Pela primeira vez em décadas, eu não estava tentando agradar, consertar ou sustentar ninguém além de mim. Ainda havia desafios pela frente. Questões legais, divisão de bens, comentários maldosos que chegavam aos meus ouvidos. Mas eu já não me sentia pequena diante deles. Cada obstáculo agora era enfrentado com a certeza de que eu não estava errada por escolher a mim mesma. E quando achei que finalmente teria um pouco de paz, um último acontecimento colocou à prova tudo o que eu havia aprendido sobre limites, perdão e dignidade. Algo que me forçaria a decidir, mais uma vez, quem eu seria a partir dali. Eu acreditava que o pior já tinha passado, que nada mais conseguiria me desestabilizar depois de tudo o que enfrentei. Mas a vida, às vezes, parece testar exatamente aquilo que a gente jura já ter aprendido. O confronto final não veio em forma de gritos ou escândalos públicos. Ele veio silencioso, calculado e, talvez por isso, ainda mais difícil de enfrentar. Tudo começou quando recebi uma notificação inesperada do advogado. Augusto estava tentando revisar acordos informais que havíamos feito no início da separação, alegando confusão emocional e influência externa. Na prática, era uma tentativa clara de recuperar controle, de me forçar novamente a negociar sob pressão. Ao ler aquelas linhas frias, senti o velho aperto no peito tentando voltar. Por alguns minutos, a antiga versão de mim quase ressurgiu. Aquela mulher que evitava conflitos, que cedia para manter a paz, que acreditava que ser compreensiva resolveria tudo. Mas algo dentro de mim mudou rápido demais para permitir isso. Respirei fundo e percebi que aquela não era mais eu. Eu já tinha atravessado o caos. Não faria sentido recuar agora. Aceitei o encontro mediado com a condição de que tudo fosse feito de forma clara e documentada. Quando vi Augusto novamente, notei o quanto ele parecia menor. Não fisicamente, mas emocionalmente. Havia nervosismo nos gestos, uma ansiedade que antes era disfarçada pela autoconfiança. Pela primeira vez, não me senti intimidada. Ele falou longamente, misturando arrependimento com acusações sutis. Disse que eu estava sendo influenciada,
que não era assim antes, que estava jogando fora uma vida inteira. Ouvi em silêncio, não por submissão, mas porque já não precisava rebater cada frase. Quando chegou minha vez, falei com calma, escolhendo cada palavra como quem fecha uma porta com cuidado. Disse que a vida inteira não estava sendo jogada fora, estava sendo reconhecida. Que tudo o que construímos existiu, mas não justificava a forma como fui tratada nos últimos anos. Expliquei que não havia ódio, apenas limite. E que limite não se negocia quando nasce do respeito próprio. Houve um momento em que ele tentou apelar para a memória afetiva. Citou viagens, festas de família, momentos difíceis que superamos juntos. Aquilo quase me fez vacilar. Mas então lembrei de quantas dessas lembranças eram sustentadas por mim, pela minha capacidade de suportar e silenciar. Amor não deveria exigir anulação constante. Ao final da reunião, os termos ficaram definidos de forma justa. Não perfeita, mas digna. Quando saí daquela sala, senti algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Não a euforia de uma vitória, mas a serenidade de quem não traiu a si mesma. Era como se um ciclo tivesse sido encerrado oficialmente, por dentro e por fora. Os dias seguintes foram de adaptação. Não havia mais ligações, mensagens, nem expectativas escondidas. O silêncio agora não era opressor, era descanso. Comecei a planejar coisas simples para o futuro. Pequenas viagens, cursos que sempre adiei, encontros com pessoas que me faziam rir sem esforço. Foi nesse período que percebi o impacto da minha decisão em outras mulheres ao meu redor. Amigas antigas começaram a se abrir, a contar histórias que nunca tinham coragem de verbalizar. Algumas diziam que minha atitude as fez repensar suas próprias vidas. Aquilo me emocionou profundamente, porque percebi que minha história não era apenas minha. Aprendi que recomeçar aos 60 não é negar o passado, é honrá-lo de outra forma. Cada erro, cada concessão excessiva, cada lágrima engolida me trouxe até ali. Não com amargura, mas com consciência. Hoje entendo que dignidade não tem idade, e coragem não depende de aprovação externa. Olho para frente com mais curiosidade do que medo. Sei que ainda haverá dias difíceis, momentos de dúvida e solidão. Mas agora eu sei quem eu sou quando tudo desmorona. Sei que posso me escolher sem culpa, e isso muda absolutamente tudo. Se você chegou até aqui comigo, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. Quero saber até onde minha voz está chegando. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, porque histórias como essa continuam, e talvez a próxima seja exatamente o empurrão que você precisava para escolher a si mesma também.